Olá pessoal, nós somos o grupo Garimpei. Esse é o nosso vídeo sobre os nossos documentos de arquitetura de software. O nosso grupo é composto por mim, Vitor Gonçalves, pelo Daniel Barcelos, pelo Denis Rogers, pela Juliana Pereira, pelo Matheus Gomes, pelo Paulo Vitor, pelo Thiago Mesquita, pelo Vinícius de Souza e pelo Matheus Afonso. Sobre o nosso documento de arquitetura de software, a gente vai falar um pouco nesse documento que possui como objetivo clarificar soluções arquiteturais empregadas no nosso projeto, o Garimpei, que nada mais é que uma aplicação que visa ajudar comunidades que desejam abrir bazares, brechós e levantar uma renda extra. A finalidade do nosso documento elaborado, ele possui o objetivo de esclarecer detalhes arquiteturais do sistema Garimpei através da exposição de diversas visões arquiteturais para representar os diversos aspectos da aplicação. No escopo do nosso documento, a gente expõe questões como padrões de software, componentes de software, plataformas, frameworks de desenvolvimento, casos de uso e serviço e persistência de dados. Nesse documento, a gente também aborda a parte técnica envolvida nas equipes de desenvolvimento, além das tecnologias utilizadas e os seus padrões de utilização. Alguns acrônimos aqui, abreviações que a gente utilizou no documento, a API, que do inglês é Application Program Interface, que basicamente quer dizer que é uma interface de programação de aplicações. A gente também utilizou o acrônimo WEB, que é World Wide Web, do inglês, que a World Wide Web designa um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na internet. Essa é a nossa visão geral do documento, dos tópicos que a gente vai abordar dentro desse documento. A gente tem a representação arquitetural, metas de restrições da arquitetura, visão de casos de uso, visão lógica, visão de processos, visão de implantação, visão de implementação, tamanho, desempenho e qualidade. Oi, eu sou o Vinícius e eu vou começar agora a falar um pouco sobre a representação arquitetural. Falando um pouco sobre o back-end, a gente resolveu aplicar 3 tecnologias no nosso projeto, que foram o Nest.js, que é um framework baseado em Node.js, que basicamente a maioria da nossa equipe já tinha mexido com Node, e a gente acreditou que o Nest não seria algo tão longe do nosso escopo. Então, o Nest foi uma das nossas tecnologias escolhidas, que está presente no nosso repositório de Auth, que é as regras de negócios relacionadas ao usuário, login, logout, e recuperação de senha e tudo relacionado ao usuário. O API, ele também é um framework que a gente utilizou no nosso projeto, então a gente aplicou nos nossos repositórios de item e question e o de gateway. E além disso, eu esqueci de falar antes, no Nest também a gente colocou o nosso repositório de rating. Da mesma forma como o Nest, a gente também utilizou o Fast por conta da afinidade que alguns membros do grupo já tinham com o Python. Além disso, a gente colocou também o Docker, que foi utilizado em todos os nossos repositórios do back-end para poder facilitar o desenvolvimento. O Docker ele é basicamente a plataforma para desenvolvimento que facilita basicamente isolar os ambientes que a gente está desenvolvendo. E é basicamente isso que foi empregado no back-end. Meu nome é Paulo Vitor e vou falar um pouco agora sobre o lado front-end da nossa solução, da nossa aplicação. O grupo poderia ter optado, né, por utilizar JavaScript puro, sem nenhum framework, para o desenvolvimento ali web da aplicação, mas levando em consideração o tempo, o conhecimento já de alguns integrantes e as facilidades que utilizar algum tipo de framework web traria para o projeto em si, o grupo acabou optando pelo React. E dentro do React, a gente acabou optando por um framework do próprio React, que é o Next.js. A ideia do React em si era poder trazer essa facilidade de reutilização de componentes, para facilitar a implementação também de padrões de projetos diferentes. Então, toda essa facilidade foi uma das maiores justificativas para a gente ter optado por utilizar um React dentro do nosso projeto.
E o Next veio sanar algumas dos problemas que a gente teria se a gente fosse colocar essa aplicação no ar realmente em produção, né? Por exemplo, por se tratar de um e-commerce, a parte de indexação do Google seria muito importante. Então, hoje, o framework React, né, que nos permitiria ter uma parte do conteúdo sendo renderizado do lado do servidor, que permite indexação do Google, também parte com geração de sites estáticos, né, que também é indexado pelo Google. E nos momentos necessários, renderização pelo lado do cliente, que é o que o React faz no seu core, né, sem nenhum framework. A único framework que nos permitiria isso atualmente e que já está no mercado em produção, já é mais famoso, é o Next.js. A gente acabou optando por ele, ele traz muitas abstrações para a gente, ele já aplica alguns padrões de projeto também, e ele traz uma agilidade muito grande para o desenvolvimento, questão de roteamento, ele já faz de forma muito intuitiva, né, como está descrito no nosso documento, parte de rotas dinâmicas para poder criar, por exemplo, uma aplicação de blog. A gente poderia utilizar o Next e rapidamente criar páginas estáticas para todos os blogs dentro de um banco de dados e vários outros, né, suportes, a SES, a CSS Modules, né, para a gente poder escopar o CSS da aplicação para evitar algum tipo de conflito e demais mais benefícios, né, de se utilizar o Next. São vários, mas acho que os principais são esses que a gente trabalhou. A gente também optou por utilizar uma biblioteca de componentes, né, de interface do próprio React, que é o Chakra UI, uma biblioteca feita para o React. É como se fosse uma Material UI, só que, pelo menos na minha opinião, muito mais bonito e que traz muitas facilidades por ser feito diretamente por React. Então a gente tem funcionamento de modal, tooltip, menu com drop-down e diversas outras funcionalidades, verificar se o dispositivo é mobile ou se não é, definir estilos facilmente ali para dispositivos mobile ou desktop. Então tudo isso daí foi algo que justificou muito a escolha do Chakra UI e a velocidade de criação do projeto em si utilizando essas duas ferramentas. Olá, eu sou o Matheus Gomes e agora falando sobre o banco de dados que nós escolhemos para o nosso projeto, a gente optou, visando também no ponto da facilidade de desenvolver e no conhecimento do grupo, que o Paulo já tinha mencionado na parte do front, a gente levou isso em consideração e a gente decidiu por usar apenas um banco de dados em todos os nossos microserviços. Então, o PostgreSQL, que é um banco SQL, ele foi usado em todos os nossos microserviços e dockerizado da mesma forma em todos também. Então, um dos motivos que levou a gente a escolher, primeiro que ele é um banco de dados já muito antigo, então ele é muito confiável e muito robusto. Então, isso é um bom ponto para a gente utilizar o PostgreSQL, visando na facilidade e também já nos recursos que os frameworks que a gente utiliza já tem, integrando com o PostgreSQL. E, além disso, o PostgreSQL ele também vem com uma vantagem para quem utiliza microserviço, que é o banco ser dividido em esquemas. Então, cada microserviço ele tem a possibilidade de interagir com um único esquema dentro do PostgreSQL, que contribui muito na independência do microserviço e na diminuição do acoplamento. Então, por causa desse ponto e também por causa da facilidade do grupo de mexer primeiro com uma tecnologia SQL e também com Postgre, que já é muito antigo e já tem muita documentação na internet. Olá, eu sou a Juliana e eu vou falar um pouco sobre as metas e as restrições da arquitetura. Nós decidimos por uma arquitetura de pequena escala e essa decisão foi tomada a partir da engenharia de requisitos conciliada com o levantamento de restrições para o desenvolvimento do software e o usuário de destino. Só que existem restrições no funcionamento do software, restrições de design, conexão e de público. E sendo assim, para melhor atender os requisitos definidos e utilizarmos das melhores tecnologias disponíveis, foram selecionadas as metas e as restrições de arquitetura. Em questões de metas, a usabilidade da aplicação website pode ser acessada pelos navegadores modernos e terá a interface de um dashboard para fácil entendimento de suas informações em dados virtuais intuitivos. Portanto, a eficiência do site será conceder os dados e suas informações de forma clara e rápida ao usuário, para que assim ele possa buscar e efetuar a compra de itens de forma imediata. Além disso,
também faz com que a comunidade cumpra o objetivo de vender os itens e operar suas informações de forma clara e simples, tendo como uma meta de aplicação eficiente. Já a manutenabilidade do software será a capacidade de ser modificado para adequar-se a novos requisitos solicitados, para melhorias de funcionalidades ou incrementos de novas funções. E para a execução de suas funções de forma eficiente, as funcionalidades devem ser submetidas a testes para verificação e validação do seu comportamento, e assim possuir um produto de software eficiente e com qualidade. Agora, falando um pouco sobre as restrições, as restrições de design são relacionadas às ferramentas e tecnologias escolhidas para o desenvolvimento do software. A elaboração do projeto, website, é utilizando as tecnologias antes citadas. E também existem restrições referentes ao idioma, uma vez que a aplicação tem idioma apenas para o português do Brasil. Além disso, há restrições de conexão, por ser necessário estabelecer conexão com a internet para a utilização do Garimpay, e também tem a restrição de público, no qual o sistema deve ser desenvolvido para comunidades brasileiras que querem vender itens de brechó ou bazar e consumidores que desejam comprar esses itens. Olá pessoal, meu nome é Denis Rogers e agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a visão de caso de uso. O caso de uso basicamente é uma retratação das interações dos atores e ali a gente descreve diversos cenários de uso da aplicação. E para o melhor entendimento de todo mundo, aqui a gente dividiu entre 4 casos de uso, então eu vou falar um pouquinho mais deles agora. Esse primeiro caso de uso, ele representa ali todo o gerenciamento de conta que o usuário realiza. Então, ele começa ali pelo cadastro do usuário e ele também tem a realização do login, onde a gente faz uma generalização, porque ele pode realizar o login tanto pelas redes sociais, quanto pelo login normal mesmo, né? Colocando o e-mail e a senha. Além disso, ele também pode excluir a conta, realizar o login, acessar o perfil e que isso também, ele também pode editar o perfil. Passando um pouco mais agora para o próximo caso de uso, ele representa ali todos os casos de uso que é relacionado ao realizar o pedido. Então, vai desde avaliar o vendedor, auditar o vendedor, visualizar ali o contato que ele precisa para concluir ali o checkout, né? Também tem a questão de reportar um anúncio, caso ele não esteja nas políticas, favoritar um anúncio, realizar perguntas nos anúncios, né, que é importante para ele ver se faz sentido para ele, e também visualizar ali no mapa o local que o anúncio está, a cidade e tudo mais, e também buscar. Além disso, ele também pode filtrar ali a busca, né, que a gente também tem essa questão. Passando um pouquinho mais agora para o próximo caso de uso, aqui esse caso de uso relacionado a toda a questão ali da comunidade. Então, criar a comunidade, excluir ali pessoas da comunidade, que é um papel que um administrador ele tem, alterar informações da comunidade, acessar o painel ali que mostra as questões do usuário, mostra ali também várias outras informações, favoritar ali comunidades e também, por último, cadastrar pessoas, né? Então, quando o usuário ele é administrador, ele consegue colocar ali diversas pessoas na comunidade. Agora, o último caso de uso é em relação a criar o anúncio, né? Que é uma das partes mais importantes. Então, o usuário ele pode criar ali o anúncio e com isso ele consegue adicionar ali fotos e vídeos, mas para ele fazer isso ele tem que validar o seu número, né? Para não correr nenhum caso de... A gente evitar casos de pessoas mal intencionadas, né? Ele também pode editar um anúncio, caso ele tenha feito ali um anúncio e queira mudar alguma coisa, alguma foto, vídeo, algo do tipo. Ele também pode encerrar o anúncio, esse no caso geralmente ocorre quando o usuário ele realizou ali a venda, né? Ele conseguiu realizar a venda, ou então excluir o anúncio, quando ele não faz mais sentido para ele. E por último, ele também consegue responder perguntas de seu anúncio, quando ele publicou diversos anúncios e ele é o dono daquele produto, ele também consegue responder. Então, por fim, é isso. E agora eu vou passar a palavra para o Matheus, que vai falar um pouco mais da visão lógica. Olá, sou o Matheus Gomes de novo. Falando agora da visão lógica, a visão lógica ela busca descrever como o sistema é estruturado em termos de unidade de implementação.
Essas unidades são pacotes, classes e interfaces. Aí tem também a representação do relacionamento entre os elementos, mostrando dependências, as realizações de interface e a parte toda. Aí, pelo primeiro artefato, dentro desse tópico da visão lógica, é o diagrama de pacotes, que é, ele visa descrever a estrutura do sistema em um formato de pastas. Então, na esquerda nós podemos ver nosso back-end, na direita o front-end, como eles se relacionam entre si e como eles se relacionam com o app. Aí mais embaixo nós temos o segundo artefato da visão lógica, que é o diagrama de classes. Aí ele visa criar as classes, demonstrar as classes que o sistema vai ter e facilitar também ser um guia para a implementação. Então nós temos aí, por exemplo, uma classe de user que mostra todos os atributos e métodos que essa função deve ter para cumprir os nossos requisitos. Agora falando da visão de processo. A visão de processo ela descreve como o sistema de tempo de execução é estruturado na forma de um conjunto de elementos que tem interações e comportamentos de tempo de execução. E a estrutura do tempo de execução normalmente tem pouca semelhança com a estrutura do código. Ele consiste, então, em redes de comutação rápida de objetos de comunicação. Aí nós temos dentro dessa visão alguns artefatos. O primeiro é o diagrama de comunicação, que mostra a interação do usuário. Aí podemos ver o ator ali na esquerda, executando alguns métodos com algumas operações. Aí embaixo nós temos o diagrama de atividades, que ele mostra o sistema no formato de end, start to end, mostrando também uma funcionalidade do sistema e a estrutura do sistema dividida em usuário, front-end, back-end. Mais embaixo nós temos outros diagramas de atividade, de outros métodos. E esses são nossos artefatos da visão de processos. Oi, professora, eu sou o Thiago Mesquita e eu vou falar um pouco sobre a visão de implantação. O Garimpay é uma aplicação web e ele segue o modelo de camadas. Então, na nossa aplicação é dividido entre a camada do front-end, uma camada de gateway, a camada do back-end e a camada de banco de dados. Então, o front-end ele faz uma requisição que passa pela gateway, que encaminha essa requisição para o back-end específico, que faz a conexão com o banco de dados e retorna a resposta para a gateway, que retorna para o front-end, onde vai ser organizado essa resposta de forma que o usuário vai visualizar. Seguindo, também vou falar um pouco sobre a visão de implementação, que descreve como os artefatos de desenvolvimento estão organizados no sistema de arquivos, e os elementos são arquivos e diretórios. Então, também inclui os artefatos de desenvolvimento e os artefatos de implantação. Então, aqui para representar está o nosso diagrama de componentes do Garimpay. Olá, eu sou Daniel Barcelos e eu vou falar um pouco sobre o tamanho e desempenho da nossa aplicação. Bom, considerando todos os nossos repositórios, o somatório deles é menor do que 1 GB. Para fazer o acesso à nossa aplicação, não precisa fazer a instalação de nenhum programa, apenas é preciso ter acesso à internet e um dispositivo mobile ou então um computador. Agora, falando um pouco do desempenho da aplicação, ela possui uma otimização em relação ao tempo das respostas de requisições, ela suporta usuários simultâneos e o carregamento das páginas ocorre em alguns milissegundos. Já falando um pouco da qualidade, nós utilizamos a norma ISO 9126, cujo objetivo é definir um conjunto de parâmetros que visam padronizar a avaliação da qualidade de software. E dentro desses parâmetros nós temos a funcionalidade, e a nossa aplicação ela foi construída seguindo os requisitos que foram levantados no começo do projeto, a confiabilidade, já que o sistema possui tolerância a falhas e uma boa recuperabilidade, visto que o banco de dados dos microserviços possui um backup automático. A usabilidade, nós temos o sistema possui uma interface simples, clara e intuitiva. Ele foi construído com base em um protótipo e ele também segue padrão de cores e fontes que foram definidos no Manual de Identidade Visual. A eficiência, já que a aplicação suporta usuários simultâneos e possui otimização em relação ao tempo de resposta de requisições, a manutenibilidade, os padrões de projeto que a gente aplicou ao longo do desenvolvimento, eles facilitam muito na identificação de defeitos, na correção e na evolução do código, e a portabilidade.
que foi com a utilização do Docker, que ele garante um ambiente estável de desenvolvimento e produção, além de fornecer uma fácil instalação de dependências, configuração e execução. Agora eu vou passar a palavra para o Matheus Afonso, que ele vai falar um pouco das nossas dificuldades e lições aprendidas no documento de arquitetura. Tá gravando. Olá, meu nome é Matheus Afonso e eu vou falar sobre as lições e as dificuldades aprendidas durante a execução dessa etapa do projeto. Quanto às lições, uma lição extremamente valiosa aprendida foi a como documentar um projeto nas suas etapas do projeto final. Conseguir entregar um produto final dele que mostre toda a visão arquitetural, todos os requisitos, tudo que de fato, se juntando as etapas de cada parte, juntando os documentos e artefatos levantados, consegue entregar uma maneira eficiente e rápida de se demonstrar como que um projeto é definido dentro de um escopo total. Além disso, a gente também aprendeu a representar arquiteturalmente um serviço, o que foi visto nas partes acima, que mostra todo o processo de requisitos dele, de como eles se comunicam, de como eles são representados, de uma maneira fácil de entender, de uma maneira que, caso haja necessidade de mexer nisso, modificar ou até incrementar no futuro, vai ser fácil de lidar. E além disso, também, com toda a execução do projeto, todas as etapas que a equipe passou, o vasto número de frameworks, de protocolos de comunicação, de abstrações, de patterns que nós utilizamos e linguagens novas que foram utilizadas durante todo o projeto também foi talvez a melhor lição aprendida durante todo o caminhar. Agora, quanto às dificuldades, na parte do documento de arquitetura, a gente sentiu dificuldade em medir desempenho. A gente fez isso para poder entregar como que a nossa aplicação se portaria em um cenário de fato como um produto, e isso foi algo que nenhuma pessoa da equipe tinha conhecimento para lidar, então nós tivemos que correr atrás e isso foi uma dificuldade. E embora nós tivéssemos motivos para poder escolher alguns frameworks e algumas linguagens, a gente não tinha um conhecimento, uma base para saber se elas de fato eram a melhor opção para o nosso caso, o que acabou sendo uma dificuldade com o passar do tempo, mas também foi um fruto para a gente por causa do aprendizado. E eu encerro aqui a nossa apresentação. Muito obrigado.